Meus irmãos, aqui professor Bruno, espero que você esteja bem, a sua família, e vamos hoje à nossa aula de Antigo Testamento, a quarta parte, falando hoje sobre os livros chamados poéticos, ou livros sapienciais, também chamados livros de sabedoria, que são 5 livros: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão, que também é chamado de Cântico dos Cânticos. Então, vamos, na aula de hoje, tratar sobre esses 5 livros, sobre algumas questões de data, origem, propósito, para que a gente possa interpretar de forma correta a leitura destes livros. Primeiro, antes de nós começarmos, eu gostaria de dizer que o título, livros chamados poéticos, é porque a Bíblia Sagrada, a nossa Bíblia Sagrada, ela é uma obra de literatura, ou uma obra literária. E dentro da Bíblia Sagrada, nós temos vários tipos ou vários estilos literários. Vamos citar apenas alguns, porque são muitos e não é o propósito da nossa aula discutir sobre a Bíblia como literatura. Mas vamos falar de algumas formas literárias ou alguns tipos literários dentro da Bíblia como uma obra de literatura. Tá? Temos os livros chamados poéticos, que nós vamos tratar nesta aula. Tá? Quando falamos poéticos, é porque os livros poéticos tratam de assuntos na forma poética. Por exemplo, você vai ver o Salmo número 19. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Tá? Então, o salmista está declarando como Deus é glorificado através da natureza. E o salmista usa a natureza como que com fala humana, com atitude humana. Um dia faz declaração a outro dia, uma noite faz declaração a outra noite. Sem ruído, ouvem-se as suas vozes. É um tipo de literatura chamado poética. Não confunda poesia com fantasia. Tá? Uma coisa não tem nada a ver com outra. A literatura bíblica não se utiliza de lenda, a literatura bíblica não se utiliza de mitos, a literatura bíblica não se utiliza de invenções. Tá? Então, devemos diferenciar poesia de fantasia. Tá? O que nós vemos nos cinemas, nos filmes, no teatro, algumas obras de arte, muitos autores se utilizam de fantasia ou mitologia ou de lenda para criar uma história para nos atrair. Não é o caso da Bíblia. A linguagem poética é uma forma de você se utilizar até mesmo a natureza, ou as plantas, ou os animais, para declararem a grandeza de Deus. Tá? Então, e também lembrando que a classificação da nossa Bíblia é diferente da classificação da Bíblia hebraica. Tá? Muitos livros da nossa Bíblia, eles são muito antigos, porém na ordem em que estão colocados na nossa Bíblia, eles ficam lá no meio por exemplo, Jó. O livro de Jó, que é o primeiro livro que nós vamos tratar agora, é um dos livros mais antigos da Bíblia Sagrada. Por quê? Quando você lê o livro de Jó, você vai perceber que o livro de Jó trata do problema do mal, ou problema do sofrimento. Se o homem é bom, por que ele sofre? Por que sofre o justo? Se Deus é bom, por que Deus permite sofrimento? Então, o tema central do livro de Jó vai abordar a questão do problema do mal e do sofrimento humano. Tá? Mas, quando você lê o livro de Jó, você vai perceber que existem algumas coisas que Jó não cita. Por exemplo, você não vai ver, durante a leitura do livro de Jó, a citação de sacerdotes. Você não vai ver, durante a leitura do livro de Jó, a citação de reis. Você não vai ver, durante a leitura de Jó, citação de patriarcas, tá? Citação de Moisés. Então, essas evidências internas do livro de Jó apontam para uma antiguidade do livro de Jó. Apesar de Jó estar do lado do livro de Salmos, no meio das nossas Bíblias Sagradas, a data do livro de Jó é uma data bem remota. Então, pelo menos Jó é anterior a José, no mínimo.
No mínimo, Jó, a data é anterior, porque ele não cita os patriarcas, ele não cita Moisés. Então, se Moisés escreveu seus livros por volta do ano 1400, 1440, Jó pelo menos é anterior ao ano 1500, 1600 a.C. Alguns estudiosos colocam a data do livro de Jó na era dos patriarcas, cerca de 2000 anos antes de Cristo. Então é um livro muito antigo. Está na ordem que está nas nossas bíblicas, porque a classificação da nossa Bíblia é uma classificação ou organização temática. A nossa Bíblia não foi organizada de forma cronológica. Quando foi se fazer a tradução dos 70 ou a Septuaginta, ali 2 séculos antes de Cristo, em Alexandria, no Egito, por 70 ou 72 eruditos judeus, se colocou a organização de forma temática. Livros que têm temas parecidos ficam juntos, ainda que as datas sejam distantes. Tá? Então, o livro de Jó trata dessas questões. E temos que ter cuidado também ao ler o livro de Jó, porque o livro de Jó tem algumas partes. Do capítulo 1 ao capítulo 3, seria a parte histórica do livro de Jó. Vamos ver aqui no capítulo 1, versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Tá? Então, do primeiro capítulo ao capítulo 3, nós temos um relato histórico do livro de Jó. Quem era Jó, onde Jó morava, os filhos de Jó, as propriedades de Jó, o local que Jó residia. Tá? Do capítulo 4 até o capítulo 40, por volta do 40, nós temos um diálogo, tá? O diálogo de Jó com seus, abre aspas, amigos, tá? Que vieram consolar Jó na sua desgraça. Tá? Então, quando você lê o livro de Jó, você tem que ter cuidado do capítulo 4 ao capítulo 40, 41, porque o texto narrado do capítulo 4 ao capítulo 40, 41 é o diálogo de Jó com seus amigos. Jó discursa, os seus amigos fazem uma réplica e Jó faz uma tréplica. E qual é o problema do capítulo 4 ao capítulo 40, 41? É porque muitas declarações dos amigos de Jó não têm um respaldo de Deus. Tanto é que no final, Deus diz aos amigos de Jó que eles estavam errados e que eles precisavam levar sacrifícios e pedir que Jó orasse por eles, para que Deus tivesse misericórdia deles. Tanto é que a Bíblia fala no capítulo 42 que Deus mudou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Então, muito cuidado ao interpretar o livro de Jó, principalmente do capítulo 4 ao capítulo 41, porque você pode estar lendo ali um versículo ou um trecho que é a opinião do Zofar, do Bildade e do Eliú, que são amigos de Jó, e nem sempre a sua perspectiva, o seu ponto de vista teológico estão de acordo com a Bíblia Sagrada. Aqui na Bíblia Luterana de Estudo, nós temos aqui algumas coisas aqui. Autor, Jó, ou um contemporâneo dele. Nós não temos afirmações internas no livro para declarar assertivamente quem seria o autor. Provavelmente Jó, ou um dos amigos de Jó, ou contemporâneo de Jó. Data, no fim do 3º ou no começo do 2º milênio, 2000 e poucos anos antes de Cristo. Lugares importantes, terra de Uz, ao leste de Canaã. Tá? Propósito, o Senhor mostra que Ele é o nosso Redentor, apesar do que possamos sofrer nesta vida. Então, são temas importantes, temas que vão nos dar um norte na hora de interpretar os textos dos livros chamados poéticos. Agora vamos dar um pulo para o livro dos Salmos. Tá? E aí eu vou ler o Salmo de número 1, bem conhecido, e ele vai declarar da seguinte forma: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que, no devido tempo, dá seu fruto, e cujas folhagem não murcha, e tudo quanto ele fizer será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, porém, são como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Versão Ara, Almeida Revista e
atualizada. O livro de Salmos talvez seja um dos livros, depois dos Evangelhos, mais amados e mais lidos da Bíblia Sagrada. Salmos, na verdade, nas nossas Bíblias da tradição ocidental, são lidos, mas na verdade os salmos eram cantados. Salmos eram composições musicais de adoração, louvor e oração. A princípio, eles foram compostos para serem entoados ou cantados durante festas, celebrações, dias especiais do calendário hebraico. Então, os salmos funcionavam como louvor, adoração ou orações. Tá? Por isso que a nossa leitura dos salmos ela perde um pouco de beleza, porque a nossa cultura não entende salmos como música, entende salmos apenas como um texto escrito. Tá? E algumas coisas importantes aqui. Salmos é uma coletânea, é uma coleção de poemas ou louvores que foi composta por vários autores no período de mais ou menos 1000 anos, desde Moisés até o cativeiro babilônico. Tá? Os salmos foram compostos nesse período de tempo, tá? Nesse espaço de tempo, do ano 1400 até o ano 400 a.C., no período de 1000 anos, é o período de composição dos salmos. Então, por exemplo, os principais autores dos salmos são Davi, que compôs provavelmente 71 salmos, Asaf, que era o chefe dos músicos do templo, no tempo de Davi, Salomão, Moisés, Emã, que era cantor e profeta, Esdras, escriba, tá, do tempo do exílio, Etã, cantor, Ezequias, rei de Judá, os filhos de Corá, dirigentes do culto de Israel, e Gedutum, que era cantor-mor do tabernáculo. Então esses são os autores dos salmos, além dos salmos chamados salmos anônimos, que nós não temos ainda uma certeza de quem foi que compôs os salmos. Salmos são 150 o número de salmos, porém na Bíblia hebraica eles estão divididos em 5 partes. Alguns entendem que as 5 divisões dos 150 salmos são para combinar com os 5 livros da lei, ou Pentateuco. Tá? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, assim ficaria dividido os salmos, os 150 salmos na Bíblia hebraica. Primeiro livro dos salmos, do Salmo 1 ao Salmo 41. Segundo livro, do Salmo 42 ao 72. Terceiro livro, do Salmo 73 ao 89. Quarto livro, do Salmo 90 ao 106. E quinto livro, do Salmo 107 ao 150. Nós temos aí salmos que são salmos de instrução, como Salmo 1, Salmo 19, Salmo 90, salmos de louvor e adoração, Salmo 23, Salmo 103, Salmo 24, salmos de ações de graças, Salmo 18, 34, salmos devocionais, Salmos 51, Salmo 42, Salmo 44, salmos messiânicos, Salmo número 2, Salmo 16, Salmo 22, salmos históricos, que são Salmos 7 e 8, Salmo 105. Nós temos os salmos chamados Cânticos dos Degraus, dos Salmos 121 ao Salmo 134, e nós temos uns salmos que são de difícil interpretação, chamados salmos imprecatórios, salmos de invocação de justiça, tá? Por exemplo, os salmos que pedem a vingança sobre os inimigos do povo de Deus. São salmos que devem ser lidos, os salmos imprecatórios, como pessoas que pedem a Deus a sua justiça, porque os salmos declaram que juízo e justiça são a base do trono de Deus. A leitura dos salmos, ela é ampla, ela é diversa, mas ela é recompensadora, porque os salmos tratam de vários aspectos da vida de louvor, oração e adoração. Vamos partir agora, irmãos, para um livro também muito amado de Provérbios. E Provérbios, Eclesiastes e Cantares têm algo em comum. São produções de Salomão. Porém, qual é a diferença básica, se o autor é o mesmo? Porque os 3 livros são diferentes em si. Provérbios, Eclesiastes e Cantares são produções do mesmo autor, no caso Salomão, porém em épocas ou períodos diferentes da sua vida. Salomão compôs Cantares na juventude, próximo ao seu casamento. Salomão compôs Provérbios na idade madura. E Salomão produziu Eclesiastes na sua velhice. É por isso que há uma variação de humor dentro da leitura de Cantares, dentro da leitura de Provérbios e Eclesiastes. Por isso que você percebe
uma mudança de forma ou de estado emocional do seu autor, porque são fases diferentes da vida de Salomão. Provérbios é o livro chamado o livro de instrução, o livro de ensino, o livro de lições de vida, tá? Então nós temos aqui pelo menos 3 autores. Salomão é o autor principal, porém nós temos no final de Provérbios 2 autores além de Salomão, Agur e Lemuel, no Salmo 31 e no Salmo 30. Provérbios 30 e 31. Provérbios 1 até Provérbios 29 são produções de Salomão. A data provável é a data da vida de Salomão, por volta do ano 1000 a.C. Lugares principais de Provérbios: Israel e Jerusalém. Personagens principais: Salomão, filho de Davi, Ezequias, Agur, Lemuel, mulher que teme ao Senhor. Qual é o propósito do livro de Provérbios? Conceder a sabedoria de Deus, tá? Porém, os provérbios não significam coisas infalíveis que acontecerão a todas as pessoas. É o que acontece na maioria dos casos, tá? Em regra geral. E sabemos que toda regra ela tem a sua exceção. E Provérbios também tem as suas exceções, as suas aplicações. Porém, Provérbios é o livro de instrução, o livro de sabedoria, o livro de conselhos, tá? Billy Graham, famoso evangelista norte-americano, dizia que praticava a leitura de provérbios mensalmente. Todo dia Billy Graham lia um provérbio. Dia 1º, provérbio 1, dia 30, provérbio 30. Então, nós podemos entender essas questões aí, que são livros e textos que vão nos ensinar a ter atitudes corretas. Vamos partir agora para o livro de Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo 1, vai dizer assim: palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidade, diz o pregador. Vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Que proveito tem um homem de todo o seu trabalho que se afadiga debaixo do sol? Pelo primeiro capítulo, primeiro versículo, vemos que o autor é filho de Davi. Na sequência cronológica, o filho de Davi que se tornou rei foi Salomão. Porém, a forma como que Eclesiastes é escrito nos parece que é uma pessoa que está desgostosa, que está desanimada, que está decepcionada com a vida. Porém, nós temos que entender que o livro de Provérbios foi escrito no final da vida de Salomão. E quando você vai ler no livro de 2 Reis, capítulo 9, capítulo 10 e 11, você vai ver a decadência do reinado de Salomão. Como Salomão, na sua velhice, ouviu as suas mulheres e começou a adorar outros deuses, construir estátuas, imagens, e foi a decadência moral e espiritual da sua vida. Eclesiastes, alguns estudiosos dizem que é a produção literária de Salomão na sua velhice, quando ele se arrepende de tudo aquilo que ele tinha feito de errado. E aí ele vai compor Eclesiastes desse ponto de vista, de alguém que está fazendo uma retrospectiva da sua vida, das coisas que ele fez, e muitas coisas ruins. Por isso que Eclesiastes tem um humor mais ácido, tem um mais mal-humorado, de alguém que está analisando a sua vida e fazendo um balanço de coisas boas e ruins. Quando você lê Eclesiastes 12, no final, você vai ver o seguinte aqui, Eclesiastes 12 e versículo 13, de tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então, é alguém que está fazendo uma análise da sua vida, é alguém que está vendo todos os seus erros e acertos e fazendo uma retrospectiva e entendendo que essa vida é passageira, tudo que se pode conquistar nesta vida é passageiro, que o principal desta vida que se leva é o temor a Deus e obedecer os seus mandamentos. Por isso, a leitura de Eclesiastes deve ser feita desse ponto de vista, de alguém que está fazendo uma retrospectiva e vendo todas as falhas, todos os erros e chegando a uma conclusão de que tudo que se pode conquistar nesta vida é efêmero, é passageiro e a única coisa que fica é o temor a Deus. Então a leitura de Eclesiastes deve ser vista deste ponto de vista. Finalizando aqui, irmãos, nós chegamos ao livro de Cântico dos Cânticos, ou Cantares de Salomão, em que
é um livro considerado dos mais difíceis de interpretar na Bíblia Sagrada. Alguns estudiosos judeus e rabinos especialistas, quando foram terminar o cânon do Antigo Testamento, por volta do ano 100, no Concílio de Jamnia, o último livro que os rabinos incluíram no cânon do Antigo Testamento foi Cantares de Salomão. Havia uma discussão, porque existem pelo menos 3 pontos de vista, ou 3 correntes ou linhas de interpretação para Cantares de Salomão. Primeira linha de interpretação: Cantares de Salomão deve ser interpretado de forma alegórica. Tudo que está escrito em Cantares não quer dizer aquilo que está escrito, mas quer dizer algo em sentido espiritual. Isso deve-se muito à escola de interpretação alegorista. E Orígenes de Alexandria se utilizou muito dessa interpretação e tornou popular a ideia de que Cantares é um livro totalmente alegórico, de que não devemos levar no sentido literal que está escrito. A segunda linha de interpretação é uma linha de interpretação da escola de Antioquia, que entendia que Cantares de Salomão é literal. Tudo que está escrito ali deve ser interpretado da forma como é. E a terceira linha de interpretação é que Cantares é literal e ao mesmo tempo alegórico. Devemos ler Cantares de forma literal, entendendo que algumas passagens têm uma alegoria com Cristo e a sua igreja. Porém, irmãos, aqui, visão geral, o autor, Salomão, na sua juventude, próximo ao seu matrimônio com Sulamita, data provável por volta do ano 970 a.C., lugares importantes: Jerusalém, Israel, Sunem. Personagens: Salomão, o amado; Sulamita, minha noiva; os irmãos de Sulamita, as filhas de Jerusalém. Tá? Então, o propósito: o amor de Deus em Cristo por você é uma veemente labareda. O Senhor, um amor que sozinho vence a morte e capacita você a ser fiel a Ele e a pessoa com a qual você está unido em amor conjugal. Então, o Lutero interpretava Cantares como literal, porém tendo aplicações espirituais. Tá? Devemos lembrar que Cantares de Salomão, o Cântico dos Cânticos, é um poema oriental. Tá? Aqui, nas palavras do Meyer Pirman, que é um judeu, autor do livro Conhecendo as Doutrinas da Bíblia e a Bíblia livro por livro, ele diz aqui numa nota: ao ler o livro de Cantares, o aluno deve recordar de que está lendo um poema oriental e que os orientais usam a linguagem clara nas questões mais íntimas, uma clareza de linguagem estranha e algumas vezes desagradáveis à maioria dos ocidentais. Por mais delicada e íntima que a linguagem seja, em muitas partes do livro, deve-se observar que não há nada que ofenderia o mais modesto ocidental. A linguagem de Cântico de Salomão, Cantares de Salomão, é uma linguagem de um poema oriental, nupcial, que o esposo escrevia para a sua esposa. Então, tudo que está relacionado aqui está relacionado dentro do matrimônio, que é algo estabelecido por Deus em Gênesis: deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se-á sua mulher, e ambos serão uma só carne. Então, a leitura de Cântico dos Cânticos do Cantares de Salomão deve ser lida dentro de um contexto de um poema oriental, conjugal, do marido para sua esposa. Visto desta forma, e lendo 1 Coríntios capítulo 6 e 7, não vamos ver nada de anormal. Então, na hora de interpretar cânticos ou cantares, você deve ter em mente as 3 escolas de interpretação: literal, alegórica e aliteral e alegórica, e lembrar que é um poema oriental nupcial, para que você não venha a fazer uma interpretação errada. Deus abençoe você, a sua família, e nos vemos na próxima aula em nome de Jesus.